Muito bom dia. Agradecendo o convite para estar convosco e lamentando não o poder fazer presencialmente, vinha partilhar algumas ideias sobre este grande desafio que nós enfrentamos hoje, de construirmos territórios inteligentes e, eventualmente, conseguirmos, por essa via, alterarmos o paradigma do que nós denominamos por planeamento urbano digital. Hoje é inquestionável que as cidades inteligentes, a sustentabilidade e a resposta à emergência climática, quer nos espaços urbanos, quer ao nível de todo o território, é um desafio premente em que nós temos a ambição de encontrar novos modelos de gestão e de planeamento, promover uma utilização mais eficiente de recursos, de gestão de serviços e de infraestruturas, ao mesmo tempo que respondemos à emergência climática, nunca perdendo de vista que a ambição é efetivamente respondermos às necessidades das pessoas e garantirmos melhores condições de vida, melhores condições de bem-estar a quem nelas vive, visita ou trabalha. Dito isto, da forma como nós olhamos para este enorme desafio é no contexto do que nós chamamos da transformação digital. Como é que nós podemos tirar partido de uma tecnologia em evolução permanente, de recentemente até de uma forma verdadeiramente exponencial com o advento da inteligência artificial generativa, e como é que esta transformação digital pode ser estrutural para nós conseguirmos, de facto, construir cidades e territórios mais inteligentes e sustentáveis. E, portanto, este é o enquadramento no qual nós nos movemos. Mas, olhando para esta realidade, nós podemos pensar como é que isto está a acontecer no terreno. E essa construção de cidades e territórios inteligentes, num primeiro momento, passou bastante pela uma abordagem que endereçava as 6 dimensões que normalmente nós utilizamos para caracterizar as cidades inteligentes, e essas dimensões traduzem depois o que nós atualmente denominamos por verticais, em que nós, para cada um destes verticais, constatamos que as autoridades locais têm vindo a fazer investimentos visando garantir que nós conseguimos ter instrumentos que promovem a melhoria da qualidade de vida, a chamada sociedade inteligente, a mobilidade, o ambiente, a governação e a economia. E estas 6 grandes dimensões, traduzidas depois em verticais em que as autoridades locais investem, têm sido a forma como nós temos construído cidades e territórios inteligentes e sustentáveis e, de certa forma, porque também é natural que assim seja, na medida em que as nossas organizações também normalmente estão organizadas verticalmente. E, portanto, faz todo o sentido, se eu pensar em ambiente inteligente, eu ter, por exemplo, um sistema de gestão inteligente da rega que apenas rega quando e quanto é necessário. Assim como posso pensar na qualidade de vida inteligente se eu não tenho um programa, digamos assim, em que permite às pessoas reportar ocorrências no espaço público e depois o município, a autoridade local, resolver esse problema. E, portanto, tem sido assim que temos evoluído e, à data de hoje, nós já sabemos que a maior parte destes investimentos em verticais tem não apenas impactos em sede de sustentabilidade, mas também hoje tem retornos financeiros, tem resultados económicos francamente interessantes, promovem ganhos de eficiência na utilização de recursos, poupanças objetivas e com períodos de retorno do investimento muito interessantes, o que, pensando que nós temos que usar os recursos que temos ao nosso dispor para, entre usos alternativos, porque os nossos orçamentos são limitados, obviamente que estes dados, estes factos, permitem encarar estes projetos de inteligência urbana de uma forma bastante racional e, ao fim e ao cabo, são os dados que confirmam que não é apenas uma questão de convicção, é hoje também uma certeza em termos de resultados financeiros que podemos obter. Esta primeira, digamos assim, onda de construção da inteligência urbana tem levado muitas cidades a construírem os chamados centros de coordenação e controle. Esta imagem que gerei com a inteligência artificial generativa dá a ideia um bocadinho do conceito, que é, nós temos uma sala, nesta sala podemos ter representantes dos vários serviços do município ou mesmo externos a eles,
como, por exemplo, o Regimento de Sapadores Bombeiros ou mesmo a Polícia de Segurança Pública e, portanto, temos aqui reunidos todos os serviços que são relevantes para, digamos assim, gerir a cidade. E nestes ecrãs que estão nas paredes e nos computadores que estão nas secretárias, nós temos, digamos assim, a informação que está a resultar dos vários verticais que temos em operação e, portanto, temos uma capacidade de monitorização em tempo real do que está a acontecer na nossa cidade. E se acontecer algum problema ou se for necessário fazer alguma intervenção, nós temos então aqui os representantes dos vários serviços e conseguimos concertar, articular, orquestrar a resposta da cidade a um determinado evento e daí temos uns níveis muito mais elevados de eficiência e de eficácia na resposta. Quer isto dizer o quê? Há uma ruptura de águas, eu consigo direcionar para o terreno logo as equipas de reparação, consigo eventualmente com as pessoas que estão presentes da área da mobilidade fazer divergir o trânsito ou adaptar o transporte público àquele incidente, consigo com a articulação com o Departamento de Higiene Urbana intervir para fazer a limpeza necessária do terreno e assim sucessivamente. Nos municípios que possuem até níveis mais elevados de maturidade em termos de transformação digital, será possível até, quando a equipa de reparação vai para o terreno, já sabe exatamente quais é que são as características do tubo onde houve a ruptura de águas e até já levam o tubo para fazer a substituição. E, portanto, temos aqui, assim, de facto, um patamar, digamos assim, de excelência da gestão operacional da cidade. Mas quando chegamos aqui assim, temos aqui neste digamos assim, ponto de construção de cidades inteligentes numa abordagem vertical, vale a pena pensar um bocadinho o que é a inteligência, o que é que isto significa. E, portanto, se eu olhar para esta ideia de iluminação pública e pensarmos numa solução de iluminação pública inteligente, nós muitas vezes pensamos numa iluminação pública inteligente, portanto, nós estamos a monitorizar os consumos, nós alteramos as lâmpadas tradicionais por LED, eventualmente temos sensores ambientais que permitem, digamos assim, ajustar a intensidade luminosa às condições ambientais ou ao fluxo de tráfego de pessoas, de veículos e, portanto, há aqui assim uma gestão, digamos assim, otimizada e inteligente da iluminação pública. Mas o que acontece é que se nós pensarmos numa lógica mais holística, digamos assim, numa visão 360 do território que gerimos, nós somos confrontados com uma pergunta que é, mas será que basta eu fazer o uso mais eficiente possível da energia que alimenta estes postos de iluminação pública para efetivamente ser inteligente? E se nós pensarmos bem, a intensidade luminosa deverá só ser gerida em função das condições ambientais? Será que a própria disposição das luminárias no próprio território depende só de determinado compasso e basta apenas gerir energia? E, de facto, assim não é. E, portanto, quando eu estou a pensar nesta questão, eu tenho que pensar que, provavelmente, eu tenho que ter mais intensidade luminosa e em zonas em que são mais propícias ou existe um histórico de ocorrência de acidentes. Posso cruzar com questões relacionadas com a criminalidade. Posso, eventualmente, até tentar perceber qual é que é o tecido económico, social do território onde está aquela iluminação, para isso condicionar a próprio sistema de iluminação pública. E é aqui que nós chegamos com esta ideia de que a cidade inteligente não pode ser apenas um modelo de gestão setorial das diversas dimensões da cidade, que chegamos à ideia de cidade ou de território como plataforma, que é essa a discussão que estamos aqui a fazer hoje. E o que é que isto quer dizer? Que nós, neste modelo de cidade ou território como plataforma, nós queremos agregar dados de múltiplas fontes e múltiplos formatos, quer dos sistemas operacionais do próprio município, quer dos sensores que podemos ter espalhados pelo território, quer daqueles dados que as pessoas, ativo ou passivamente, vão fornecendo e que permitem compreender melhor o chamado metabolismo da cidade ou do território. E se nós conseguirmos agregar estes dados, muitos deles já existentes nos diferentes verticais, temos que garantir a sua interoperabilidade, nós vamos conseguir alcançar um outro nível de sofisticação e de inteligência, porque vamos conseguir construir modelos analíticos descritivos,
aqueles que descrevem o passado, preditivos, aqueles que podem permitir fazer previsões quanto ao futuro, e se eu consigo descrever o passado e fazer previsões quanto ao futuro, eu posso eventualmente desenvolver analítica prescritiva, isto é, eu posso testar cenários e posso, depois de testar cenários e de ver qual é o resultado desse cenário, aí sim decidir qual é que é a abordagem que eu vou adotar, qual é a decisão de que vou tomar, qual é o investimento que vou fazer. E, portanto, esta ideia de cidade ou território com plataforma, como imaginam, tem benefícios para múltiplas partes interessadas, desde a própria administração, do próprio território, da própria cidade, quer das empresas, que podem aqui encontrar um espaço de inovação e criarem novos produtos e serviços, mas também a academia, que pode fazer parcerias com as autoridades locais e com as empresas para não apenas formar competências que são indispensáveis para este caminho de construção da inteligência urbana, mas também desenvolver projetos de investigação. E por último, mas não eventualmente o centro da nossa atenção, conseguimos entregar ao cidadão informação, conseguimos aumentar a transparência e conseguimos prestar-lhes serviços mais próximos das suas necessidades e, em última análise, conseguir que a cidade ou que o território seja quase invisível, porque de facto não há pontos de fricção com as pessoas, porque nós conseguimos responder às suas necessidades, conseguimos prestar os serviços necessários para garantir a sua qualidade de vida e bem-estar. E, portanto, é esta visão. O que é que podemos dizer? Que quando chegamos aqui, nós estamos num momento em que nós podemos pensar que estamos perante um novo paradigma de políticas públicas baseadas em dados, que tiram partido da analítica urbana para promover uma nova geração em termos de gestão e de planeamento das cidades e dos territórios. Ou seja, nós temos as condições necessárias e suficientes para começarmos a tomar decisões baseadas em dados e usar essa capacidade não apenas em sede da gestão operacional das cidades e dos territórios, mas também da sua governação em termos de desenho de políticas públicas e intervenções. E é aqui assim que vale a pena pensar como é que, neste contexto, como é que nós conseguimos, digamos assim, expandir a ideia de cidade inteligente para todo o território nacional, não apenas para as cidades, mas também para os territórios não urbanos. E este é o grande desafio que enfrentamos hoje. Se é verdade que já temos exemplos espetaculares de cidades que têm projetos de inteligência urbana bastante interessantes e maduros, nós também sabemos que normalmente estão associados ou a cidades que estão no litoral, em zonas muito urbanizadas, ou então em cidades, algumas delas no interior, mas que têm alguma capacidade em termos de dimensão para desenvolver este conceito de cidade inteligente e sustentável. Eu estou a pensar, por exemplo, obviamente, temos Lisboa, Porto, mas depois temos Guimarães, Braga, Fundão, Aveiro, Lagoa e Funchal. Quer dizer, podemos encontrar inúmeros exemplos de cidades que vêm construindo este novo paradigma de data-driven smart cities. Mas, de facto, nós temos 308 municípios e, portanto, não nos parece credível que seja possível todos estes municípios construírem soluções, digamos assim, de inteligência urbana a partir de uma transformação digital intensa, pelo menos num primeiro momento. E temos que encontrar aqui assim um caminho que seja possível conciliar esta heterogeneidade em termos de maturidade digital das autoridades locais com a necessidade de nós criarmos modelos que sejam capazes de entregar informação, de entregar insights a quem tem que gerir o território, a quem tem que desenhar as políticas públicas que aí acontecem. E foi nesse contexto que nós, há uns anos atrás, financiados pelo programa SAMA, o Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, desenvolvemos um projeto chamado Smart Region, que foi tentar entregar à escala local, independentemente do nível de maturidade digital, insights que pudessem, de facto, corresponder ao que nós definimos hoje por uma cidade ou um território inteligente e sustentável. E, portanto, a ideia foi, numa lógica de cruzamento de ciência de dados, business intelligence, sistema de informação geográfica, usar dados bottom-up, ou seja, os dados que existem nos municípios, os dados que existem no território, mas cruzar estes dados com dados top-down, dados que nós podemos aceder centralmente e que podem ser importantes para, cruzados com os dados bottom-up, entregar insights verdadeiramente relevantes
e capazes de suportar a tomada de decisão, independentemente da maturidade digital dos municípios. E isso, portanto, transformou-se, materializou-se numa plataforma. Esta plataforma, quando a visitamos, tanto a podemos visitar à escala da comunidade intermunicipal ou de qualquer um dos seus 12 municípios. O projeto foi desenvolvido na comunidade intermunicipal do Oeste, foi construído também o chamado cockpit do Presidente e criadas as condições para ele também permitir entregar um dashboard no smartphone de quem muito bem entender a autoridade local. E, portanto, esta Smart Region, como eu disse, combina dados bottom-up e top-down, e entre os exemplos, por exemplo, hoje nós podemos contratualizar com a CIBS, obter dados sobre transações através de meios de pagamento digitais. E nós, à data de hoje, podemos dizer ao Presidente da Câmara de Óbidos, depois de um determinado evento, qual é que foi o valor da transação média feita com meios de pagamento digital, qual é que foi o número de transações feitas, quem é que fez estas transações, se forem nacionais, de que município é que são, se forem estrangeiros, de que país é que vieram, e mais ainda dizer mesmo aonde é que foi gasto o dinheiro, ou seja, se foi num hotel, se foi num restaurante, e portanto responder àquela pergunta inevitável que é: será que valeu a pena investir na organização deste evento? Qual é que foi o retorno para o meu município? E isso hoje é possível, assim como analisar se houve spillovers para os municípios em redor. Por exemplo, os dados da Waze, que são hoje gratuitos para as autoridades locais, permitem-nos compreender todas as questões relacionadas com a mobilidade, onde é que há engarrafamentos, a que dia da semana e a que hora, saber onde é que temos pontos negros de ocorrência de acidentes e depois um exemplo muito concreto de dados bottom-up, que é a Comunidade Intermunicipal do Oeste, é hoje a Autoridade de Transportes e, portanto, tem acesso a todos os dados da bilhética e das validações e, portanto, por tipo de título de transporte, nós conseguimos saber onde é que as pessoas entraram nos autocarros, onde é que saíram, quais são as horas do dia em que há mais frequência de utilização e, portanto, isto permite gerar um conhecimento muito valioso para quem tem que depois tomar decisões sobre a governação deste território, quer à escala da comunidade intermunicipal, quer à escala de um município em particular. E estes são apenas alguns dos exemplos que nós temos hoje ao nosso dispor neste tipo de plataformas, em que não apenas nós podemos ter acesso a dados, por exemplo, como eu dei, da gestão da rega dos espaços verdes no centro do concelho, mas algo muito mais abrangente e ambicioso em termos de governação, que é estes insights à escala, digamos assim, do metabolismo da própria região e do município e como é que isto pode ser instrumental para políticas públicas baseadas em evidências. Uma última nota que depois também testámos na Comunidade Intermunicipal do Oeste foi com o advento da inteligência artificial generativa, em que, com base num documento que era o Guia do Investidor, era um PDF, nós pegámos nesse documento, em toda a legislação e todos os regulamentos que eram referidos nesse documento, e criámos um chatbot que permite responder a perguntas sobre apoios, regras para investir na região do Oeste ou em qualquer um dos seus 12 municípios, e o chatbot responde com base nesse repositório documental e tem a vantagem adicional de poder responder em qualquer língua que o chatbot suporte, sem necessidade de programação. E, portanto, nós vemos que isto é um caminho imparável e, à medida que nós conseguimos governar os dados que temos à nossa volta, à medida que conseguimos tirar partido da transformação digital, as possibilidades são praticamente infinitas, haja dados, conectividade e competências para, sob uma liderança esclarecida e objetiva, conseguir desenvolver e criar um plano estratégico para a construção de cidades e territórios inteligentes. Dito isto, nós vivemos hoje um momento único de oportunidade. Estamos, neste momento, a assistir à implementação da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, que, com um financiamento de 60 milhões de euros do PRR, está a alavancar iniciativas, está a alavancar investimentos para que a construção de cidades e territórios inteligentes em Portugal acelere e consiga também ser um motor de coesão territorial e não apenas de inteligência urbana no nosso país. Esta Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes visa
promover a transformação digital dos nossos municípios, das nossas autoridades locais, visando melhorar a sua gestão e planeamento, tendo como objetivo final melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, esta estratégia tem várias iniciativas, mas todas elas estão a contribuir para esta ambição. Entre os seus objetivos estratégicos, eu referia o acesso a dados. Portanto, esta é a nossa matéria-prima, estes são os ingredientes necessários e fundamentais ou indispensáveis para nós conseguirmos construir cidades e territórios inteligentes. Tem uma segunda que é, tendo os dados, precisamos de ter capacidades analíticas. Se conseguimos ter dados e desenvolver capacidades analíticas, podemos promover diferentes tipos de resultados. Por um lado, ter alarmística, associada à antecipação do que é que pode ser um acontecimento futuro, mas também ter dashboards que permitem a construção de políticas públicas baseadas em evidências. Para isso, nós precisamos de ter capacitação e literacia. A Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes é suportada também por um programa de formação que é ministrado em parceria do Instituto Nacional de Administração com a AMA e com a nova IMS. É um curso que nós temos vindo a entregar nos últimos meses, com um inegável taxa de adesão. É fantástico o número de participantes nestas sessões. Tudo isto deverá sempre ter em linha de conta que todas as iniciativas devem ser instrumentais para nós fazermos a necessária transição entre a economia linear e a economia digital, ser um motor de inovação. Nós também esperamos que a própria estratégia venha a conseguir alavancar o tecido empresarial nacional, a academia, para que com as autoridades locais sejam capazes de acelerar a inovação e, eventualmente, incrementar as iniciativas de empreendedorismo. E, por último, garantir que tudo isto acontece, digamos assim, num espaço seguro. Ou seja, que nós, com isto, conseguimos aumentar a segurança e a capacidade de resposta às emergências através de toda esta integração de dados e de sistemas no ecossistema da denominada ENTI. O que é que podemos dizer ainda sobre esta ENTI? A própria arquitetura. Portanto, a arquitetura tem no seu centro o que chamamos o Sistema de Dados para os Territórios Inteligentes. Portanto, a ideia de que todos os dados que são necessários para a construção deste novo modelo preconizado pela Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes e que, em grande medida, digamos assim, resulta do trabalho que tem vindo a ser feito pelas próprias autarquias em Portugal, quer pelas cidades, quer pelas regiões, que demonstraram que era possível combinar dados top-down e bottom-up para, com isso, alcançar níveis mais elevados de inteligência urbana e, portanto, tem este sistema de dados que preconiza precisamente isso, toda a interoperabilidade e a transferência de dados bottom-up e top-down. Tem depois, na sua base, as chamadas plataformas de gestão urbana. Estas plataformas de gestão urbana são aquelas que cada município vai desenvolver com os seus diferentes verticais para contribuir para a alteração do paradigma de gestão das próprias cidades e territórios. Depois tem um portal dos territórios inteligentes, que se pretende que seja uma comunidade de prática onde as partes interessadas podem partilhar boas práticas, as empresas podem partilhar produtos e serviços, podemos ter acesso a quem é quem neste contexto. Temos o Observatório do Poder Local, que será gerido pela própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, tentando apoiar com toda esta informação também uma melhor governação política do que nós consideramos ser a esfera de intervenção das autoridades locais. Dizer que, neste momento, abriu um aviso para os gêmeos digitais, aberto pela FCT, que pretende financiar alguns verticais em áreas consideradas estratégicas, conforme consta do aviso, a mobilidade, a saúde, o turismo. Portanto, existem várias áreas que foram identificadas como suscetíveis de se candidatarem para fazer pilotos de gêmeos digitais. O dashboard de políticas públicas tem um bocadinho a ver com a experiência que nós desenvolvemos no Oeste Smart Region e agora feita à escala nacional. Cruzando estes dados, será que nós conseguimos ter dashboards que possam permitir construir políticas públicas baseadas em evidências? E, portanto, este é o contexto. Dizer que
Tem sido muito bem sucedida esta estratégia, porque o aviso para a candidaturas a investimentos em plataformas de gestão urbana foram apresentadas e aprovadas candidaturas de 297 municípios dos 308 que nós temos. E, portanto, é um sucesso inquestionável e a garantia de que este processo de construção de cidades e territórios inteligentes em Portugal não se vai limitar aos grandes centros urbanos e ao litoral, mas vai ser algo que está presente em todo o país, quer no continente, quer nas ilhas. Eu chamava a vossa atenção para esta ideia do sistema de dados para os territórios inteligentes, porque é uma peça estrutural desta própria estratégia, assenta na ideia de interoperabilidade entre todos os dados produzidos pelas autarquias, os dados produzidos pela administração central, os dados produzidos por entidades privadas, e foram estabelecidos já hoje mecanismos de interoperabilidade e definidas regras como os modelos de dados e a sua própria estrutura para ser possível assegurar este benefício final, que é tudo se poder ligar a tudo, e nós temos aquela visão de cidade ou de território como plataforma a ser efetivamente materializada nesta estratégia. O que é que eu gostaria de terminar, e é o meu último slide, é nunca nos esquecermos de que o que nós estamos a fazer, ou seja, tirarmos partido da transformação digital para construir cidades e territórios mais inteligentes e sustentáveis, espaços capazes de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e responder à emergência climática, tem sempre que levar em consideração que a transformação digital não é sobre novas tecnologias, é sobre como aproveitar o espaço acrescido de oportunidades. É nós compreendermos o que é que temos, os desafios que enfrentamos, a tecnologia que temos ao nosso dispor e conseguir combinar as duas coisas para fazer a reengenharia dos processos que temos hoje, mas mais ainda criar novos produtos e serviços que ainda não temos hoje ao nosso dispor, mas que hoje são passíveis de ser alcançados, haja o engenho e a arte para efetivamente ter a capacidade de os co-criar num processo de colaboração entre todas as partes interessadas. E muito obrigado. O Nuno Magalhães ficará convosco para a fase de perguntas e respostas, porque temos trabalhado em conjunto precisamente este tema da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes e do caminho de oportunidades e desafios que temos pela frente.